Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ellen Maiara Correia, eu sou farmacêutica oncológica e criei esse canal Oncologia para você para trazer o assunto de oncologia para o máximo de pessoas possíveis que precisam e querem aprender um pouco melhor sobre o assunto de oncologia. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal para toda vez que eu postar novos conteúdos você ser avisado no seu celular. Talvez, e faz tempo que você não faz uma entrevista de emprego, mas de repente tudo pode mudar. Mudou comigo, então eu gostaria de dividir com vocês. Quando eu comecei minha carreira profissional, no primeiro momento eu fiz uma única entrevista que já era uma indicação numa empresa terceirizada na qual eu fui trabalhar recém-formada. Depois que eu saí dessa empresa, eu passei por uma série de entrevistas em alguns hospitais de São Paulo. Um acabou me dando a oportunidade quando eu estava completando 3 meses, que era o meu período de experiência. Uma outra entrevista que eu tinha feito há um tempo atrás me chamou e a oportunidade era melhor e eu acabei indo. Essa fase foi a fase que eu mais fiz entrevista e foi entre o ano de 2011 e 2012. E agora, em 2020, o que será que mudou? Primeiro ponto que eu gostaria de contar para vocês é que as perguntas que são realizadas na entrevista de emprego em nada mudaram em tantos anos. As perguntas continuam as mesmas. E se você está passando por processos seletivos, é bom que você treine aquelas perguntas chaves que todo selecionador pergunta e você já tem que saber a resposta na ponta da língua. Uma das primeiras coisas que a pessoa fala quando ela vai te entrevistar é assim: então, Ellen, me fala um pouco sobre você, sobre a sua experiência. E nesse momento você precisa ser direto. Não adianta você falar: olha, meu nome é Ellen Maiara Correia, porque isso a pessoa já sabe. Eu sou farmacêutica, isso também a pessoa já viu no seu currículo. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu gosto de esporte, gosto de cozinhar. Não é exatamente isso que a pessoa está querendo saber sobre você. Geralmente o entrevistador ele quer saber superficialmente sobre a sua vida pessoal. Ele quer que você foque nas suas experiências de trabalho e fale qual foi a sua trajetória, o que você já fez de importante na sua carreira, o que você tem aprendido, quais as empresas que você trabalhou, o que você realizou em cada uma delas. Como tem sido suas experiências, onde você atuava, o que você fazia, se você tem buscado se aprimorar na sua área de atuação. E principalmente, o selecionador ele gosta que você diga de maneira objetiva. É muito importante que você saiba qual é o perfil que aquela empresa está buscando, para que você veja se nas suas competências técnicas e perfil profissional você se encaixe. E no momento que ele te pergunta sobre a sua trajetória e sua experiência, é importante que você ressalte justamente aquelas experiências e qualidades que ele está buscando. Uma pergunta muito comum que o entrevistador faz é como você se vê daqui a 5 anos. E essa resposta tem que ser muito bem pensada, porque você não pode dizer para ele que daqui a 5 anos você se vê dono de uma empresa ou com a sua própria empresa, ou morando com a sua família em Portugal, ou surfando na Austrália. Você precisa dizer para o entrevistador que você se vê atuando fielmente naquela empresa e que você se imagina crescendo naquele lugar, trazendo novas ideias e processos de trabalho, e além disso, que você pretende se aprimorar cada vez mais. Tem 2 perguntas que o entrevistador sempre vai fazer e isso nunca vai mudar, e você precisa saber direito o que responder, que é: quais são as suas principais qualidades e seus principais defeitos? O entrevistador não te conhece e ele sabe que na entrevista você vai falar o melhor de você e que você vai tentar se vender para conseguir aquela vaga, e muito do que você está falando nem é a realidade. Então, quando ele te pergunta qual é o seu principal defeito, é muito manjado e nada autêntico você dizer: porque eu sou extremamente detalhista e eu exijo muito de mim mesma. Eu acho que nessa hora o entrevistador ele quer desaparecer, ele nem tá mais te ouvindo, porque o que ele mais ouve durante as entrevistas dele todos os dias esses tipos de respostas. Então, é muito importante que nesse momento você seja franco com você mesmo e principalmente com o entrevistador e diga a verdade. Na entrevista que eu fiz, eu respondi que um dos meus pontos fracos é falar demais e não pensar antes de falar. E além disso, que eu sou um pouco estressada e nervosa. Não há nada de errado em você sempre fazer uma autocrítica sobre você mesmo e saber os pontos que você precisa trabalhar para você evoluir cada vez mais. Afinal, até se você se estressa e fica nervoso no seu ambiente de trabalho, isso significa que você está envolvido com aquilo que está acontecendo, você se importa com o seu trabalho. Até mesmo o seu grau de envolvimento pode acabar desestabilizando o seu humor e o seu bem-estar consigo mesmo, tornando uma pessoa estressada.
Quando o entrevistador te perguntar quais são os seus pontos fortes, você se lembra daquela dica que eu te disse. Você avalia o que eles estão buscando e na sua personalidade e no seu perfil profissional se destaca e se encaixa aquilo que ele está buscando. Nesse momento você pode dizer que você é uma pessoa estudiosa. Se você não for uma pessoa estudiosa, você pode dizer que você é uma pessoa interessada, esforçada. Se você é pontual, comprometida. Tem uma pergunta que sempre o entrevistador faz, que é: qual foi o maior desafio na sua profissão? Nesse momento ele não quer que você diga que o seu maior desafio foi se formar na faculdade, porque se formar é o mínimo que as pessoas estão fazendo hoje em dia. O que ele quer saber é se você já passou por alguma situação de conflito que você solucionou no trabalho. Se em algum trabalho pelo qual você passou, você teve que lidar com algum novo processo de trabalho, implantar alguma nova rotina. Se você já precisou liderar alguma equipe e isso foi considerado um desafio por você. Outra pergunta que já me fizeram é o que me desestabiliza no trabalho. E na hora eu lembrei de situações na qual eu já havia me desestabilizado e eu me lembro muito bem que os motivos pelos quais eu já me desestabilizei quando alguém afirmou que eu fiz algo sem antes me perguntar e aquilo que a pessoa estava afirmando era bem distante da realidade. Então eu não pensei duas vezes e respondi que mais me desestabilizava no trabalho era a falta de comunicação e também quando alguém afirmava algo sem eu ter feito. Outra pergunta muito interessante é: por que você merece essa vaga? Nessa hora, a única coisa que eu penso em responder é porque eu mereço, ou porque eu tenho perfil. Mas não é isso que o entrevistador quer que você diga. Ele quer que você fale aquilo que você tem de diferencial que ele não conseguiu enxergar nos outros candidatos. Então é nesse momento que você tem que pegar aquele seu ponto forte ou alguma coisa que você já tenha executado de importante na sua área e trazer para o conhecimento do entrevistador para que ele veja que você é uma pessoa de senso crítico, não acomodada, que anda a segunda milha. Então é nesse momento que o entrevistador percebe que você tem um brilho a mais. Uma dica muito importante que eu gostaria de dar para vocês é que nesse momento de pós-pandemia, a maioria das entrevistas estão sendo online. Algumas provas também estão sendo enviadas via e-mail. Você realiza a prova com um tempo determinado, você tem que responder aquela prova via e-mail. A última prova que eu fiz foi nível hard de dificuldade, justamente porque você está em casa e o entrevistador não tem como controlar se você está consultando algum outro material. Então, as provas via online, elas estão cada vez mais difíceis. E elas têm tantas questões que não dá tempo de, em uma hora, que geralmente é o tempo que eles vão te dar, para você responder consultando materiais. Tem tanta questão para você responder que você tem duas opções. Ou você realmente consulta alguma coisa em casa e vai respondendo as perguntas e você não vai conseguir enviar a prova toda, ou você esquece qualquer material de consulta para tentar responder a prova inteira e mandar a prova completa. Outra coisa muito interessante da entrevista online é você se arrumar como se realmente você fosse sair de casa. Coloque a sua melhor roupa, tome banho, se maqueie e no momento que você entrar na entrevista, você apareça exatamente da mesma forma como você apareceria presencialmente numa empresa. O mais importante é você não esquecer que durante toda a entrevista você está na frente de uma pessoa que está te avaliando inteiramente. O fato da entrevista ser online ajuda muito na questão do nervosismo, porque você fica menos tenso, porque a pessoa parece um tanto distante, você não está fisicamente próximo àquela pessoa, é muito mais fácil você se sentir à vontade. Dependendo do decorrer da entrevista, você vai ficando tão à vontade, mas tão à vontade, que você esquece que você está sobre a avaliação de uma entrevista. Eu mesma, numa entrevista que eu fiz online, eu me identifiquei tanto com a entrevistadora que nós fomos conversando. Quando eu vi, eu me debrucei na minha escrivaninha conversando com ela e depois eu percebi que eu já tinha mudado a minha postura profissional. Era para ser monitor de pesquisa clínica e uma das características do perfil da vaga era exatamente você ser uma pessoa que não perde a postura em hipótese alguma. Mantém a imparcialidade e a impessoalidade com quem você está conversando. Eu quero dar uma dica muito importante aqui para vocês. Se na exigência de uma vaga tiver alguma coisa que você não possui, nem tente. Vou dar um exemplo para vocês, muito comum, que é com a língua inglesa. Eu vou dizer por experiência própria, porque na minha área de oncologia, constantemente a gente precisa ler alguma coisa em inglês.
E com o passar dos anos, eu peguei o hábito de entender algumas palavras. Eu já precisei também ler bastante artigo em inglês durante o meu TCC na faculdade e na pós-graduação. Quando eu pego um texto técnico em inglês para ler, eu consigo entender o contexto do que aquele texto está dizendo. E algumas palavras que eu não sei o que significam, eu procuro o significado e eu consigo, de maneira geral, entender os textos em inglês. E eu tenho feito aula de inglês particular para melhorar a minha escrita e a minha conversação. Porém, até eu chegar num nível que eu consiga realmente conversar, vai demorar um tempinho. Se você se propor a uma vaga que peça a fluência em inglês, você realmente precisa ser fluente. Você precisa, no mínimo, saber ler, escrever e conversar em inglês. Aconteceu comigo recentemente que eu fiz uma prova em inglês. Quando eu cheguei nessa última fase, eu estava conversando com a entrevistadora. Tudo que eu respondia estava se encaixando bastante com os propósitos da vaga. E cada vez mais durante a entrevista eu fui sentindo que estava dando certo. E quando chegou no final, ela me surpreendeu e falou assim: bom, Ellen, deu para entender um pouco sobre você, sobre seus objetivos profissionais. Vamos conversar um pouquinho em inglês agora? E já fez uma super pergunta em inglês e eu entendi o início da pergunta, mas eu não tinha entendido uma palavra-chave para eu responder. Foi quando eu olhei para ela, nós estávamos online e eu dizia assim para ela: Aí ela, pode falar em português. Então, naquele momento, eu falei para ela: meu maior desafio nessa empresa vai ser o inglês. Então ali eu tinha dado a resposta para ela da última pergunta que me desclassificaria daquele processo seletivo. Então, o que eu tiro de lição e quero transmitir para vocês é que se você é farmacêutico ou qualquer outro profissional que quer atuar em qualquer área que exija o inglês, não adianta você se desafiar a uma vaga, passar pelo processo seletivo, fazer a empresa perder tempo e você também, chegar no último momento e eles perceberem que não é fluente e que você sabe ler ou escrever, mas não sabe falar, ou sabe falar e não sabe ler e escrever. É muito importante que você se proponha a um processo seletivo quando você sabe que realmente você se encaixa ao perfil daquela vaga. Tem mais uma coisa que os entrevistadores perguntam, que é a sua pretensão salarial. Nessa hora você não pode ter medo de falar e nem mesmo ficar com receio de dizer que você quer ganhar 10 mil reais por mês. Você sabe exatamente com quanto você era registrado no seu último emprego e com certeza você deve estar procurando uma empresa que vai pagar um valor próximo daquele que você recebia ou mais. Então, é importante que nesse momento você diga francamente para o entrevistador aquilo que você deseja receber, quais eram os benefícios que você tinha na última empresa, para que fique claro para ele quais são as suas pretensões. Se você se sentir intimidado com essa pergunta, às vezes o entrevistador tinha duas vagas, uma com salário maior, outro menor, e como você não se colocou e não se posicionou, ele pode acabar te oferecendo exatamente uma vaga inferior para a redução do custo do setor dele. Você sabe qual é a faixa salarial que está sendo paga pelo seu trabalho, qual é o seu valor profissional, então nesse momento você precisa se posicionar quanto àquilo que você pretende. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. O intuito do canal é trazer o assunto de oncologia para vocês. E também, quando possível, eu vou trazer assuntos aleatórios também para nossa interação e que eu considero que será importante para nós. Muito obrigado pela atenção, se inscreve no canal.